Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 27 de março de 2026, e nossos queridos amigos Coronel Wilkerson e Larry Johnson estão aqui conosco. Bem-vindos de volta, Coronel Larry. Entendido. Sou eu quem tá vigente funerário hoje, certo? Fiquei me perguntando sobre isso. Você até parece ter penteado bem o cabelo. Isso. Eu tô no Canadá, então tô longe da estação principal. Você disse que está em Calgary ou algo assim, Sim, Calgary, sim. certo? Frio, puxa vida. Imagine só, da Flórida ao Canadá, é uma mudança drástica de clima. De Trump a Bernie. As pessoas são incrivelmente gentis, no entanto. Eu costumava ir ao rodeio lá em cima quando era mais novo, cara. Era muito divertido. Tudo que você precisava fazer era atravessar a fronteira e depois voltar. Vamos começar com a situação atual, da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, porque parece que agora a guerra não é mais realmente entre o Irã e Israel. Israel está ocupado demais com o Hezbollah. Eles não estão lutando diretamente contra o Irã neste momento. E vamos falar sobre o que o general Keeney disse na Fox News e sua avaliação da situação atual. Você sabe, Donald Trump primeiro emitiu um ultimato de 48 horas, depois disse que seriam 5 dias. Neste momento, mais de 10 dias depois, eis o que o general Keeney disse. Um pouco menos de 3 semanas a mais, na visão de nossos comandantes, para concluir esta operação. Levou um pouco mais de 3 semanas para chegarmos onde estamos. Então é possível ver que ainda temos muito trabalho pela frente. E o que isso realmente significa? Bem, de fato, vamos cumprir todos os objetivos designados que o presidente Trump atribuiu ao comandante do CENTCOM. E, conversando com as forças de defesa de Israel, eles têm plena intenção de cumprir todos os objetivos que o primeiro-ministro Netanyahu lhes deu. O prazo geral é, como descrito, de cerca de 3 semanas. Se acontecer mais cedo, tudo bem. Se eles precisarem de um pouco mais de tempo, dissemos desde o início que isso depende das condições. O inimigo tem voz. E o que o inimigo está tentando fazer agora? Em primeiro lugar, eles estão tentando sobreviver pessoalmente e manter o regime de alguma forma intacto. E acredite, isso é um enorme problema para eles. Dá para ver. Vocês estão relatando isso todos os dias. O que está acontecendo com a liderança? A paranoia dentro dessa liderança é real. E o processo de tomada de decisão caótico lá dentro é real. Então estamos fragmentando essa liderança, com certeza. E ainda temos semanas pela frente para continuar fazendo isso. A segunda coisa que eles estão fazendo, além de tentar sobreviver individualmente e como regime, é tentar proteger seus ativos. Eles sabem que nós sabemos onde tudo está e estamos os eliminando de forma sistemática. Eles querem salvar algo, com certeza, para terem a capacidade de retaliar contra nós quando começarmos a abrir o Estreito de Hormuz. Se formos tomar a ilha de Karg, eles vão querer realizar algum tipo de retaliação militar contra prováveis aliados e parceiros na região. E as bases dos Estados Unidos seriam os alvos mais fáceis. Israel seria um alvo mais desafiador, sem dúvida. E eles estão tentando esconder isso, enganar o máximo possível, proteger alguns desses recursos, enquanto ao mesmo tempo ainda tentam lançar mísseis e drones contra nossas bases e contra Israel. Isso torna a identificação e destruição de alvos mais desafiadora. Vamos conseguir fazer isso? Pode apostar que sim, mas leva mais tempo, mais identificação, mais rastreamento para concluir a tarefa. Eu costumo descrever isso com uma analogia do futebol americano. Sabe, estamos na zona vermelha aqui. Estamos na linha das 20 jardas, tentando chegar à linha do gol. E a oposição está colocando o máximo de obstáculos possível, porque consegue ver o quão perto estamos de alcançar nossos objetivos. E eles estão fazendo tudo o que podem para impedir que isso aconteça.
Certo. Sim. Nima, I just Go ahead, Colonel. Go ahead. Nima, eu só. Vá em frente, coronel. Vá em frente. Eu adorei essa analogia. Eu adorei essa analogia. Estivemos na zona vermelha várias vezes nos últimos 30 anos e nunca marcamos um touchdown. Eu me pergunto como isso é diferente. E a segunda coisa é, você nunca pergunta a uma pessoa em guerra ou mesmo em uma simulação se ela está cumprindo seus objetivos, porque ela vai dizer que sim, claro, e vai detalhar todos os objetivos que já cumpriu. Você pergunta, vou estar sua missão? You ask them, are you accomplishing your mission? And the mission has never been expressed. E a missão nunca foi expressa, nem pelo presidente, nem pelo secretário de defesa, nem pelo chefe do Estado-Maior Conjunto. A missão é bombardear sem parar? Parece que sim. Mas não há dúvida de que a missão não está sendo cumprida se a missão for, como acho que eles estão dizendo discretamente, derrubar o regime. Eles não fizeram isso. E não acho que vão fazer. Então, foi uma apresentação idiota que eu não teria aceitado de um tenente-comandante da Marinha ou de um major do Exército em um exercício sem dar uma bronca enorme. Larry, qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo e como você entende a situação? Keane is delusional. Keane é delirante. Quero dizer, ele vive em um mundo de fantasia. Em primeiro lugar, a questão deveria ser o Estreito de Hormuz. Sabe, eu também não percebi isso no início desta guerra. É um processo de acumular conhecimento conforme as coisas acontecem. O mundo está em recessão agora. Normalmente definem uma recessão como 2 trimestres consecutivos de crescimento econômico negativo. Então dizem, bem, você não pode chamar de recessão porque não tivemos 6 meses e não temos os... Bobagem. O mundo está em recessão nesse momento. A questão é, isso vai se tornar uma depressão? Uma depressão significa que o crescimento econômico cai abaixo de 10% negativo. A interrupção do petróleo é uma coisa. Ironicamente, nessa interrupção do petróleo, o Irã saiu beneficiado. Sabe, eles passaram de Trita Parsi, não lembro em qual programa ele estava, mas ele explicava que antes da guerra, o Irã produzia 1,1 milhão de barris de petróleo, vendendo a $47. Agora estão produzindo 1,5 milhão e vendendo a $97, ou seja, mais que o dobro do preço. A interrupção do fornecimento de gás natural liquefeito é significativa, está realmente afetando a Ásia. Vários países declararam estado de emergência e pararam de fritar alimentos porque o combustível usado para cozinhar vem do gás natural liquefeito. Aí vem a questão dos fertilizantes. Com mais de 1/3 dos fertilizantes do mundo vindo da ureia, produzida a partir dos petroquímicos ali no Golfo Pérsico, isso acabou. Então, não veremos o impacto total disso por cerca de 6 a 8 meses, porque agora é a época de plantio. E se as plantações não estiverem sendo devidamente fertilizadas, elas não vão crescer. Isso significa que na época da colheita não haverá muito o que colher. Então estamos diante de uma escassez global de alimentos. E com isso vem o potencial de fome ou inanição em certos países. Quero dizer, isso não é apenas um problema distante. Pode nos afetar também. Ainda não sabemos todas as consequências disso. Além disso, há o hélio. Acontece que, quem diria? O Golfo Pérsico também é uma importante fonte de hélio, que é essencial para a produção de chips de computador. Então agora esses chips não estão sendo produzidos porque não há hélio suficiente. E se eles não são produzidos, então os computadores, celulares, mísseis Tomahawk e tudo mais que depende desses chips não estarão disponíveis. E então o ácido sulfúrico, quero dizer, isso simplesmente continua e não está se resolvendo. Mesmo que de alguma forma magicamente as coisas mudassem em 1 ou 2 dias, fazer o petróleo e o gás natural liquefeito voltarem a fluir, fazer a ureia voltar a circular, isso vai levar tempo. Então isso está tendo um impacto econômico no mundo, especialmente aqui nos Estados Unidos.
Nós não estamos, sabe, realmente prestando atenção nisso ainda. Começando mas sem compreender totalmente. Então, sabe, o King falando sobre tudo isso lembra o McNamara durante a Guerra do Vietnã, quando eles apareciam e diziam, matamos X número de Vietcongs hoje. E tudo isso também acabou sendo mentira. Então, sabe, as coisas não mudaram. E além disso, Nima, em relação ao que o Larry está falando, que é todo o lado prático da questão, e que não está nada bom como ele acabou de demonstrar, eu vi ontem que já temos 3.500 navios encalhados parados no Estreito de Hormuz neste momento, sem ter para onde ir. Esse é o outro lado da história. E adivinha quem resumiu isso tudo? Vou ler porque é impagável. É do nosso chefe. Ele está na reunião de emergência da ONU, convocada por causa do nosso ataque àquela escola. E ele diz, estou parafraseando, mas esses são os pontos principais. 2 regimes nucleares opressores atacaram um regime sem armas. Segunda vez. Segunda vez que eles torpedeiam a diplomacia. Eles estão normalizando os crimes contra a humanidade que começaram com força total. Adivinha onde? Na Palestina, pelas mãos de Bibi Netanyahu, e como John Mearsheimer vem apontando cada vez mais, provavelmente sob o pretexto de que a maioria das pessoas mortas em 7 de outubro foi morta por israelenses, não pelo Hamas. 27 dias de guerra ilegal, continua Arashi. Nenhum respeito pelo direito humanitário. 600 escolas, hospitais, asilos, ambulâncias, paradas em movimento, fontes de água, fontes de alimento, todos crimes de guerra. Tudo resultado do mundo ignorar a Palestina, trazendo de volta o genocídio que agora quase foi enterrado. Mas nós temos determinação. Ele conclui. Nós temos determinação. Eu acredito que ele tem, e acredito que o país dele também. Estamos nos tornando não apenas paralisados no mar, por assim dizer, como Larry apontou, com graves consequências econômicas não apenas para nós, mas para o mundo. Estamos também nos tornando a nação mais odiada da face da terra. Relog depois de Israel. Yeah. Larry, it seems that the situation with the Larry, parece que a situação com a invasão do Irã, a invasão das ilhas iranianas no Golfo Pérsico, está ficando séria. Qual seria a escalada por parte dos Estados Unidos e de Israel? Acho que o próximo passo poderia ser uma invasão dessas ilhas. Muitas pessoas estão discutindo qual delas, se vão invadir várias ilhas no Golfo Pérsico ou apenas uma. E aqui está uma delas que é especialmente interessante do ponto de vista estratégico. Essa ilha chama Larak. This island is called Larak Island. Larak, it comes here. You see the Larak, chega até aqui. Veja, a rota dos petroleiros vem daqui e passa perto da ilha de Keshm. Entre a ilha de Keshm e Larak, você sabe, ela passa por aqui. Se eles tomarem esta ilha, isso pode causar algum tipo de problema. E a outra, você sobe por aqui, o que eles estão mencionando, esta ilha aqui, Karg, que fica mais distante do Estreito de Hormuz. Qual é a sua compreensão, Larry, sobre a estratégia que eles estão seguindo agora? What is your understanding, Larry, of the strategy that they're seeking for right now? What was that word you used? Is that strategy? Qual foi a palavra que você usou? Estratégia? Cara, você é um otimista. Olha, vamos começar pelo que sabemos. Na semana passada, foi publicado em um site chamado Open Source Intelligence Defender, no X, e essa fonte estava relatando sobre outro chamado Intel Frog. O Intel Frog detalhou que desde 12 de março houve voos de C-17, cerca de 35 deles, com mais 11 previstos. Então, quando comecei a analisar as bases, percebi que se trata de uma missão de operações especiais que eles estão lançando, porque partem da Joint Base Lewis McChord. É o 2º Batalhão dos Rangers da 7ª, se não me engano. 75th Rangers 2nd Battalion, I believe. Hunter Army Airfield. Hunter Army Airfield. A Força-Tarefa 160 tem um elemento desse regimento destacado lá, além do 1º Batalhão dos Rangers do 705º Regimento. Agora, entenda que os Rangers do 705, dentro do mundo das operações especiais, são o que chamam de unidade de nível 2. Eles fornecem apoio à Delta Force e à equipe SEAL 6.
E sabe, nos 23 anos em que participei de exercícios, sempre brincávamos que todo exercício tinha que incluir um campo de aviação que os Rangers pudessem tomar. Sabe, essa é uma das coisas que eles fazem. Eles tomam um campo de aviação. Os outros voos, não estamos falando de 1 ou 2 C-17, mas de vários voos para cada uma dessas bases. Base Naval de Oceana, Virgínia. Quem tá lá? A equipe SEAL 6, assim como os SEALs da Costa Leste. Campo Aéreo do Exército Pope, é a Força Delta, o 82º Batalhão, a 85ª Divisão Aerotransportada, Fort Campbell, Kentucky, Quartel-General da Força Tarefa 160, os Night Stalkers. Então ficou claro que havia esse movimento. Agora só há duas possibilidades quando se vê esse tipo de movimentação. É um exercício ou estão indo para a batalha. E com base em coisas que ouvi, tenho outro amigo que é próximo de alguém da Delta. A Delta está dizendo, estão nos mandando em uma missão suicida. Então eles vão mesmo enviar. Agora, Trump anunciou inicialmente aquela coisa de 5 dias na segunda-feira passada. Quando ouvi dizer isso, pensei, ok, isso significa que na sexta, hoje ou amanhã, vamos começar a operação. E originalmente era isso que parecia. Deixe-me fazer mais um ponto. Lembre-se, aquele movimento aéreo começou em 12 de março. Em 13 de março, eles lançaram o primeiro MEU, o 3º MEU, a partir de Okinawa. Eu disse, ok, vocês seguem para lá. Então isso me mostra que foi planejado. Você não começa algo em 12 ou 13 de março como uma reação imediata do tipo, meu Deus, temos um problema que precisamos resolver. Não, isso foi planejado. O destacamento da 10ª MEU, eles estão cerca de uma semana atrasados, talvez de uma semana a 10 dias. O que agora explica porque, acho eu, ontem Trump anunciou, certo, vamos dar a eles até 6 ou 7 de abril. Isso é na próxima semana, e é quando aquela outra MEU estará na área. Então a intenção da equipe de Trump é lançar uma operação terrestre. Agora, na ilha de Kashmir, pelo que entendo, há uma daquelas cidades subterrâneas de mísseis lá. Então eles designariam especificamente a Delta Force, ou a SEAL Team 6, para atacar e capturar esse local. Eles estão presumindo que o Irã não tem defesas instaladas. Acho que essa é uma suposição muito tola. E, na verdade, não acho que a Delta ou a SEAL Team 6 fariam essa suposição. Então você vai observar uma batalha em que, se eles capturarem aquela cidade de mísseis, tudo bem, eles conseguiram isso. Mas isso ainda não abre o Estreito de Hormuz. E se você colocar forças militares em qualquer uma daquelas ilhas, isso também não abre o Estreito de Hormuz, porque o Irã ainda pode começar a lançar mais minas nas águas. E eles já disseram que fariam isso. Disseram que inundariam o Golfo com minas, não apenas no Estreito. Eles têm drones subaquáticos, submarinos com torpedos e, além disso, mísseis e drones na superfície. Então, se a missão é abrir o Estreito, ela precisa ser: temos que neutralizar todas as capacidades ofensivas do Irã. E simplesmente colocar soldados naquelas ilhas não vai fazer isso. E além disso, me ouvi tantos especialistas, vou colocar isso entre aspas, nas últimas 48 horas lá em William Mary. Ouvi vários deles falando sobre o Estreito e a geografia do Estreito. Cara, eu já estive lá, já fiz isso. Eu estava envolvido em parte do planejamento das operações Ernest Will e Praying Mantis no Comando do Pacífico. Eles estão errados. Uma pessoa disse, bem, a profundidade do Estreito é tão grande, que não daria para fazer muita coisa e fede da fora do Estreito. A profundidade média de 50 metros. Agora isso é bem profundo. O pneu pode estar um super petroleiro e provavelmente sem causar obstruções. Mas não é tão profundo assim. E uma das coisas que nos preocupava era que vários navios fossem afundados e bloqueassem aquilo. E a propósito, o Canal Norte, acho que o norte fica do lado direito, se você estiver olhando para o norte, e o sul fica do lado esquerdo. São canais diferentes e eles variam um pouco em termos de salinidade
corrente e outras coisas que afetam a passagem pelo estreito. Mas esse não é um estreito fácil de manter aberto se alguém estiver determinado a mantê-lo fechado, como aprendemos em 1988. E eles estão falando sobre isso como se fosse, sabe, como Larry estava dizendo, é só fazer isso, fazer aquilo, conseguir aquilo e pronto, você impede que bloqueiem o estreito. Pelo contrário, é extremamente fácil bloquear aquele estreito, e tenho certeza de que o Irã o estudou em detalhes desde seus esforços em 1988. Na verdade, eu diria que eles provavelmente estão muito à frente, como o Larry estava apontando, em termos de armamentos, metodologias e afins. Não é preciso muito. E como o Larry mencionou antes, para assustar o mundo inteiro, e tanto os seguradores quanto os transportadores, tudo o que você precisa é acertar uma vez. Só isso. Então leva muito tempo até que qualquer marinha consiga convencer as pessoas de que, ei, já dá para navegar de novo. Sim, e vamos lembrar que o que aconteceu em 1988 ocorreu totalmente no contexto da guerra Irã-Iraque, que os Estados Unidos ajudaram a provocar e sustentar. Lembre-se de que os Estados Unidos não estavam apenas fornecendo os precursores químicos para o Iraque fabricar armas químicas, mas também fornecendo inteligência. Eu conheço o então coronel Patrick Lang, Pat Lang, que criou o programa de Arab em West Point, e mais tarde foi o principal oficial de inteligência de defesa para o Oriente Médio. Foi ele quem levava pessoalmente as informações de inteligência ao Iraque para ajudar o país a derrotar o Irã. Então, quando o Irã começou a minar o estreito, isso mostra como as coisas mudaram em quase 40 anos. Nós tínhamos uma barcaça na costa do Bahrein. Ela se chamava Hercules Barge. Era uma plataforma de petróleo, mas foi tomada pelos Navy SEALs. O SEAL que comandava aquilo é um amigo meu. Ele era comandante na época. Eles tinham Little Birds, seus próprios barcos de patrulha armados, e tiveram vários confrontos com o Irã. Mas naquela época, o Irã não atacava com drones. O Irã não atacava com mísseis. Então o Irã estava realmente nos primórdios de sua capacidade militar. Hoje é um jogo completamente diferente. Totalmente diferente. Eles se posicionaram em algumas torres de perfuração, pelo que me lembro, e nós os eliminamos lá porque estavam totalmente expostos nessas torres. Desta vez não vai ser assim, eu garanto. Acho que tivemos um general francês. Sabe, ele estava falando com a mídia francesa, dizendo em francês que eles fizeram simulações com os Estados Unidos alguns meses antes de tudo isso acontecer. Ele diz que essas simulações mostraram destruição total, que toda a marinha seria aniquilada se seguissem nessa direção. Esse foi o resultado das simulações. E ele afirma que não há opção viável, porque na visão dele, os Estados Unidos estudaram isso junto com os franceses. Ele também menciona que o Irã tem muita informação e inteligência naquela região, então eles estão em vantagem. Então, se for esse o caso, coronel, o que Donald Trump está tentando fazer? Colonel, what is Donald Trump trying to do? Bem, só para retomar o seu tema, Millennium Challenge, acho que esse era o nome do jogo em 2002 ou 2003, conduzido pelo tenente-general Van Riper. Ele foi meu antigo chefe no Comando de Desenvolvimento e Educação do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele comandou aquela simulação e nós perdemos. Disseram a ele para rodar novamente porque não gostamos do fato de termos perdido. Acabei de me encontrar com ele há pouco tempo em Williamsburg. Ele mora lá. Ainda animado aos 88 anos, fanático por condicionamento físico e com a mente tão afiada quanto sempre. Ele me passou praticamente a mesma impressão de novo, só que pior, porque o Irã, como Larry disse, não ficou parado. Certamente não ficou parado em relação a novas tecnologias e ao acompanhamento do que essa tecnologia faz e do que não faz na Ucrânia. E esse é outro fator que entra em jogo agora.
Zelensky está vendendo para os dois lados, tentando ressuscitar um pouco de sua própria posição e cortejando ambos, pelo que me disseram, está cortejando os iranianos, no sentido de lhes fornecer mais drones e conselhos, e os árabes no mesmo sentido. Então Zelensky está jogando dos dois lados do corredor. Tudo isso para dizer que, como Larry indicou, simplesmente não acho que esta seja a mesma situação de 1988. É bem diferente. Muito diferente. E não tenho certeza se percebemos isso. E aquele exercício, mesmo em 2000, acho que foi o Millennium Challenge, realizado em 2002, se não me engano, mostrou que estávamos perdendo. Perdemos, assim como o francês nas simulações atuais aparentemente indica. Perdemos. Agora, quando digo perdemos, quero dizer que basicamente não conseguimos reabrir o estreito. E isso é uma derrota, uma grande derrota, porque realmente travaria o transporte marítimo mundial. Sim, enquanto o Irã mantiver a capacidade de lançar 1 ou 2 mísseis, ou drones, contra qualquer navio que passe pelo estreito, a menos que esses navios estejam equipados com alguma tecnologia mágica que os impeça de serem atingidos por drones ou mísseis, esse estreito vai continuar fechado. E segundo consta, os árabes do Golfo estão pressionando os Estados Unidos. Vocês precisam fazer alguma coisa, precisam conseguir um acordo que limite a capacidade do Irã de usar mísseis e drones. Bem, a única maneira disso acontecer seria invadir completamente o Irã, conquistá-lo e depois colocar seus próprios fantoches no poder. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos não podem. Isso levaria o país à falência se tentassem fazer isso. Quero dizer, além do desafio logístico de mobilizar um exército de no mínimo 3 milhões de homens, como diabos você vai transportá-los até lá? Nós não temos a frota mercante necessária para isso. E depois que eles chegarem lá, onde vão desembarcar? Você vai colocá-los em alguma base na Arábia Saudita, onde seriam um alvo fácil para o Irã. Quero dizer, essa fantasia militar de que podemos forçar o Irã a se curvar à nossa vontade? Não. Olha, posso te dizer, algo vai acontecer nas próximas 4 semanas. Por que eu digo isso? Eu deveria ir à Rússia com o Clube de Unidade Internacional, e eles coordenam com o Kremlin, porque iríamos nos encontrar com altos funcionários russos e ter várias discussões. Na verdade, Pepe Escobar também iria participar disso. Ambos fomos informados ontem de que foi cancelado, e foi cancelado por causa da guerra no Irã. A informação que circula no Kremlin é que a Rússia vai se envolver nisso. Não estou dizendo que eles vão começar a lutar, mas que vão se envolver mais diretamente para tentar pôr fim a isso, um fim que torne o Irã seguro. Eles não vão abandonar o Irã. Parte do motivo pelo qual o Irã e a Rússia estão tomando essas medidas, acredito eu, é que vários desses países estão vindo implorar e suplicar: meu Deus, estamos sofrendo, estamos morrendo aqui, nos ajudem. Mas veja, eu vejo a Rússia e a China realmente colaborando. E será uma colaboração que acredito acabará forçando os Estados Unidos a sair do Golfo Pérsico e empurrará aqueles antigos aliados do Golfo dos Estados Unidos a caírem em si. Porque, veja, a realidade é que o único governo democraticamente eleito no Golfo Pérsico é o do Irã, não o da Arábia Saudita. Quero dizer, todos esses são autocracias familiares e tribais. E é isso que estamos apoiando, as autocracias, em vez da democracia. O que provavelmente é uma das razões pelas quais estamos ouvindo, vindo do Golfo, que Mohammed bin Salman, por exemplo, está nos pressionando a continuar esta guerra. Sim. Boa pessoa que ele é, iemenita que ele é. Coronel, aqui está o que o general Jim Mattis disse sobre sua avaliação da guerra. O que estamos vendo é uma situação em que a precisão dos alvos nunca compensa a falta de estratégia.
E com isso quero dizer que 15 mil alvos foram atingidos. Houve sucessos militares significativos, mas eles não correspondem a resultados estratégicos. Agora, alguns dos resultados estratégicos iniciais, rendição incondicional, mudança de regime, vamos ditar quem será o próximo líder supremo, eram claramente absurdos. Eram delírios. Sim, ele está absolutamente certo. Já ouvi alguns outros comentários dele que não foram tão positivos, mas ele está totalmente certo quanto à falta de objetivos estratégicos genuínos, e com isso quero dizer objetivos alcançáveis. E ele também está certo sobre o que dissemos logo no início da sua apresentação, ou da sua entrevista. Ou seja, não importa quantas bombas você lance, não importa quantas missões aéreas você realize, não importa quantas aeronaves você coloque sobre o Irã. E isso também é uma mentira, em muitos aspectos, porque eles estão disparando a maior parte de seus armamentos de fora do Irã. Não importa se você não está cumprindo sua missão. E aqui temos dois problemas. Não acho que exista uma missão que você pudesse cumprir que se encaixasse nos desejos de Donald Trump. E não há nenhuma missão expressa. Quando foi a última vez que você ouviu falar de uma missão? Já ouvi de tudo, desde mudança de regime até, bem, vamos apenas fazer um pouco de diplomacia e encerrar o programa nuclear deles. Depois, bem, também vamos incluir os mísseis balísticos. E então, bem, voltamos à mudança de regime. Enquanto isso, temos o verdadeiro orquestrador da morte e da destruição no Líbano em particular, mas que continua em Gaza todos os dias, continua na Cisjordânia todos os dias, sem prestar atenção alguma e sem se importar com o que estamos fazendo, contanto que continuemos bombardeando. Isso é uma cacofonia de erros. Larry, a guerra não é travada apenas pelo exército. Ela também é travada com o povo desses países. Neste momento, temos dois países lutando entre si, Israel e Irã. Os Estados Unidos estão entrando de fora. Sabemos sobre o apoio a Donald Trump nessa guerra, como esse apoio está diminuindo nos Estados Unidos. Mas quando se trata de Israel e Irã, não sei se você viu o vídeo em que um dos prefeitos israelenses simplesmente desabou ao vivo, chorando sobre a gravidade da situação em Israel. Tivemos dois prefeitos, aliás, falando sobre isso, e o chefe das Forças de Defesa de Israel, em sua última avaliação, disse que o exército está à beira do colapso. Foi isso que ele disse. Qual é a sua compreensão do que está acontecendo nessa direção? Bem, veja, já se passaram 2 anos e meio de fracasso de Israel, e eu enfatizo a palavra fracasso, em derrotar o Hamas. Eu simplesmente não entendo como um exército de 300 mil soldados, que era o que eu entendia ter sido mobilizado com os reservistas, cercou uma área de 5 milhas de largura por 25 de comprimento, praticamente destruiu todos os prédios acima do solo, e ainda tem medo de entrar e eliminar os combatentes nos túneis. Essa é a realidade. Um exército poderia fazer isso? Sim, e sofreria perdas terríveis no processo. Mas aí está o ponto crucial. Assim, Israel quer começar guerras, mas não quer sentir a dor. Quer uma guerra sem dor. Bem, isso não existe. Então, além disso, eles decidiram, ei, ótimo, vamos, nós enfraquecemos tanto o Hezbollah que agora podemos atacar o sul do Líbano. Vamos tomar todo aquele território logo ao sul do rio Litani. E vou te dizer uma coisa, o Hezbollah está detonando os israelenses. Quero dizer, de acordo com vários relatos, parece que eles destruíram um total de 19 ou 20 tanques Merkava nas últimas 2 semanas. Eles emboscaram uma coluna inteira que estava entrando. E, novamente, o Hezbollah está lutando de forma muito inteligente. Eles atingiram o meio da coluna, o que a forçou a se separar, e então começaram a atacá-la pela retaguarda. Em certo momento, os israelenses saíram e estavam correndo por suas vidas. Então, aquela história falsa de que eles haviam dizimado o Hezbollah e que ele estava enfraquecido, que estavam acabados,
Não é verdade. O Hezbollah continua lutando, lançando foguetes e mísseis contra o norte de Israel. Eles estão mirando principalmente em bases e instalações militares, mas estão causando grandes danos em Israel. E é por isso que aquele prefeito está chorando. Além disso, agora dizem que vão lutar contra o Irã. Eles não têm recursos ilimitados, dependem totalmente e completamente dos Estados Unidos para estar nas operações de combate. In order to sustain these combat operations. The minute the United States pulls the plug, No momento em que os Estados Unidos desligarem o suporte, eles estão acabados. E então surge a questão: Israel pode realmente sobreviver como nação? Porque sua economia está sendo devastada pelo Irã com esses ataques de mísseis diários, múltiplas ondas de mísseis. Agora, alguns dos mísseis iranianos recentemente, você continua ouvindo Israel dizer: interceptamos isso, interceptamos aquilo. Bobagem. Os mísseis não funcionaram. Os mísseis falharam. Eu garanto que, se Israel realmente os estivesse interceptando, você veria os vídeos. Eles estariam espalhados por toda parte. Olha o que estamos fazendo. Estamos acabando com eles. Israel não pode nos atingir porque nosso sistema de defesa aérea é tão bom. Bem, não é. É péssimo. air defense system so good. Well, it's not. It sucks. In that regard, I've actually got some pretty good. Nesse sentido, na verdade eu tenho algumas evidências bem sólidas que me foram apresentadas em William and Mary de que os iranianos estão usando drones novamente porque eles são úteis, não são abatidos. Eles estão usando drones muito lentos, mais letais, preservando assim seus mísseis mais sofisticados para depois e utilizando drones para causar muitos danos, já que não há nada para abatê-los. E ontem à noite, em hebraico novamente, traduzido para mim por um amigo, Netanyahu disse que está convocando mais 400 mil reservistas. Netanyahu said he's calling up 400,000 more reservists. Where's he going to find these 400,000 more reservists? Onde ele vai encontrar esses 400 mil reservistas a mais? Ele acabou de convocar 300 mil, dos quais cerca de 30% não apareceram, ou você sabe, não se apresentaram para o serviço, por assim dizer. Onde ele vai conseguir esses outros 400 mil? Faça as contas com base na população judaica de Israel e veja onde ele vai encontrar essas tropas. E ainda assim eu ouvi dizendo, e claro, foi em hebraico e precisou ser traduzido, que ele iria convocar mais 400 mil e então disse que era para o Líbano. Então o Larry está absolutamente certo. Ele tem um problema no Líbano, um grande problema. Mas eu não sei onde ele vai encontrar essas tropas. But I don't know where he's going to find these troops. Larry, there is a discussion between Benjamin Netanyahu. Larry, há uma discussão entre Benjamin Netanyahu e o primeiro-ministro. Não tenho certeza de quem exatamente, porque há tantos rumores em torno de Netanyahu. Mas vamos colocar assim: o chefe do Mossad e Benjamin Netanyahu estão tendo conversas, porque o chefe do Mossad disse que contou a Netanyahu qual seria o resultado desta guerra para a rede de operações secretas na parte sul do Golfo Pérsico. E parece que toda essa rede foi destruída pela guerra. Eles não estão mais lá. Isso está criando muita tensão entre Netanyahu, o chefe do Mossad, e Putin. O que foi isso? Ele está falando sobre os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, em algum desses países. Eles estavam trabalhando com os governos, com, não sei, as bases americanas nesses países. Ele evidencia os ativos de inteligência dos toda a rede de inteligência and sense. Ele disse que as redes secretas do Mossad, no sul do Golfo Pérsico, foram destruídas. Okay. Yeah, probably intelligence network. Certo, é provavelmente redes de inteligência, tanto pessoas quanto também, talvez alguns sistemas de comunicação, por exemplo. Este é o começo do jogo de culpas. Quando você está perdendo, precisa encontrar um bode expiatório. Então, sabe, minha previsão é, e essa é uma previsão fora do comum nos Estados Unidos, que uma das pessoas que será culpada por essa guerra não estar indo bem e por Donald Trump não conseguir uma vitória será Tulsi Gabbard. Ela vai levar parte da culpa. Hegseth também, provavelmente. Mas agora que Netanyahu está apontando o dedo para o Mossad, porque estão dizendo, bem, o Mossad nos disse que isso acabaria numa semana, e nós acreditamos neles. Ok, estão deixando o Mossad se virar sozinho.
You're hanging Mossad out to dry. You're going to see them fighting. Você vai vê-los travando lutas sangrentas entre a liderança em Israel. É simplesmente inevitável. Você lutou. A culpa foi sua. A culpa foi sua. Você fez isso. Você fez aquilo. Você já está vendo isso com alguns dos aposentados que apareceram do nada para dizer certas coisas. Mas isso vai começar com as pessoas que estão realmente ao redor de Netanyahu e outros. Não acho que Ben-Gvir, Smotrich e pessoas como eles algum dia vão sair. Teria que matá-los com uma bala de prata ou uma estaca no coração. Mas há outros israelenses que estão realmente preocupados. Seriamente preocupados. E com razão. Com razão. Se os vídeos que estou vendo saindo de lá agora, contrabandeados, mas ainda assim bons vídeos, forem precisos, não tenho motivo para duvidar que não sejam. Está tudo desabando e nada subindo. Quero dizer, tudo está sendo atingido. Tudo está sendo atingido. Everything is hitting. Everything is hitting. And they're attacking Naftali Bennett as well, because he had yesterday. E eles também estão atacando Naftali Bennett, porque ontem ele deu uma entrevista em hebraico, na qual disse que Netanyahu está perdendo para o Líbano, para o Hezbollah. Ele perdeu em Gaza e também perdeu para o Irã. Esses comentários estão causando muitas repercussões em Israel. Estão acusando de ser um traidor, porque estamos no meio dessa guerra e ele faz esse tipo de comentário. Mas todo mundo sabe quem é Naftali Bennett. E quando ele fala desse jeito, isso significa... When he's talking this way, it means something. Well, Naftali Bennett is also. Bem, Naftali Bennett também está irritado com Netanyahu por ter permitido que o que aconteceu em Gaza acontecesse, porque isso reduziu consideravelmente o ritmo das mortes. Eles ainda estão matando todos os dias. Não há um dia em que 30 ou 40 palestinos não morram, mas não são mais as centenas ou milhares que morriam antes. Então Bennett está bravo com ele por ter permitido que Trump fizesse isso, por ter permitido aquela resolução da ONU, por ter deixado a situação ser organizada de uma forma que limita sua capacidade de matar palestinos. É por isso que Bennett está irritado. São as mesmas pessoas, Nima, só usam roupas diferentes. São cretinos sedentos de sangue. They're bloodthirsty cretins. Larry, Axios reported that the Vice President of the United States, Larry, a Axios informou que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, teve uma ligação difícil com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na segunda-feira. Ele disse que as avaliações de Israel sobre a derrubada do regime iraniano não eram realistas o suficiente, que eram otimistas demais. E parece que não é só em Israel que o jogo de culpas está acontecendo, mas também nos Estados Unidos, onde estão tentando lidar com as consequências. Ontem, vimos membros do gabinete se reunindo, todos tentando defender Donald Trump. Até J.D. Vance mencionou que se não estivéssemos atacando o Irã, eles poderiam usar aqueles coletes suicidas com bombas nucleares. Suicide vests, with nuclear bombs. Coletes suicidas, é. Quero dizer, isso mostra a ignorância deles sobre história. O fato de que 90% dos homens-bomba são sunitas, não xiitas. They're Sunni, they're not Shia. Sim, I mean, it's not the groups that carry those out are. Quer dizer, não é, os grupos que fazem isso são, quero dizer, fora dos radicais sunitas, os tigres tâmeis do Sri Lanka. Eles também costumavam fazer muito isso. Mas o Irã não. O Irã não é, eles não são o tipo de país de homens-bomba. Not Iran. Iran's not. They're not a suicide bomber kind of country. If you want to see. agora, se você quer um patrocinador smoothie no Gifu em uma configuração, olhe para Riyadh. É isso. Yeah. Yeah. Larry, Donald Trump estava falando sobre um grande presente dos iranianos, e ele finalmente revelou esse presente ontem. Veja o que ele disse. Here is what he said. Reveal the present. Ele revelou o presente. Vocês podem fazer o que quiserem, eles disseram, para mostrar que somos reais, sólidos e que estamos aqui. Vamos deixar vocês ficarem com 8 navios de petróleo. 8 navios, 8 grandes navios de petróleo. Isso foi há 2 dias e eles deveriam zarpar amanhã. Isso foi há 3 dias e eu não dei muita importância.
Depois, assisti ao noticiário e disseram que algo incomum estava acontecendo. Havia 8 navios subindo bem pelo meio do Estreito de Hormuz. E eu disse, bem, acho que estamos lidando com as pessoas certas. Então eles realmente se desculparam por algo que haviam dito e nos informaram que enviariam mais 2 navios. Então acabou sendo 10 navios. É. What a buffoon. Sabe, que palhaço. Porque, ok, eu só vou mandar aqueles navios com petróleo e vendê-los a $97 o barril. Esse dinheiro vai direto pro bolso do Irã. Que presente. Que presente. E o Trump? O Trump tá tentando dar um brilho nisso. Tudo que ele está fazendo é ajudar. Sabe, 2 meses atrás, começando em 28 de dezembro, nós derrubamos a economia. Scott Bessent se gabou disso. Fomos nós. Desvalorizamos, forçamos o colapso do banco. Cara, agora estamos enchendo aquele banco de dinheiro. Então, sabe, os iranianos dizem, ei, esses americanos, o que vocês vão fazer? Porque os Estados Unidos têm um histórico de pura ignorância ao lidar com essa região. Porque lembrem-se, quando derrubamos Saddam Hussein, isso acabou fortalecendo o Irã. Os 2 principais grupos xiitas, não estou falando daquele liderado por Muqtada al-Sadr, ou Muqi, como eu costumava chamá-lo, mas o outro, o Dawa e o outro grupo, estavam intimamente alinhados com o Irã. Eles acabaram assumindo o governo. Chegaram até a lutar ao lado das tropas americanas contra a Al-Qaeda e o ISIS. Então aqui está o Trump mais uma vez. Esse é o dom dele. Não sei, você viu a charge que recebi de alguém? Mostrava o presente que foi dado a Donald Trump. Um enorme dedo do meio dourado. Ele desembrulha a caixa e olha para cima. Esse foi o presente do Irã. Outra coisa sobre aquela reunião de gabinete de ontem, Nima, não tenho como verificar o valor, a veracidade ou a precisão disso, mas simplesmente soa verdadeiro para mim. Se você voltar e ouvir a apresentação de Witkoff como enviado especial, não havia nada ali sobre o dinheiro que ele e Jared Kushner ganharam em termos de... sim, que interessante, em termos de contratos. Mas me disseram que eles não se reuniram diretamente com um único membro do governo iraniano durante todo esse processo de negociação. Nenhum sequer. Tudo foi feito por meio dos bons ofícios do Paquistão, de Omã ou de outra parte. Eles não conversaram com ninguém. E mesmo assim, ele falou como se tivesse apresentado aquele acordo e ele tivesse sido completamente recusado. E era preciso ter um pote de vaselina ao lado de cada assento, se é que você me entende. Ninguém de um grupo tão grande para fingindo ser um gabitim. Simples whatever. Larry, os Emirados Árabes Unidos querem formar algum tipo de coalizão com os Estados Unidos por causa dessas ilhas no Golfo Pérsico que pertencem, ou que eles afirmam pertencer, ao Irã. Eles dizem que essas ilhas são dos Emirados, mas estão falando em formar uma coalizão no Golfo, em torno dessas ilhas, para lidar com a situação no Estreito de Hormuz. E elas nem ficam tão perto do Estreito de Hormuz. É por isso que achei tão impreciso quando você falou sobre isso. Mas quais são as reais capacidades dos Emirados Árabes Unidos? Porque me parece que o ego deles está emitindo um cheque que o corpo não pode pagar. Quem está por tu, pequenino mês? Esse é o nome deles. Nenhum desses países, nem os Emirados Árabes Unidos, nem o Catar, o Kuwait, o Bahrein ou a Arábia Saudita tem qualquer capacidade militar real. Quero dizer, olhe para os sauditas. Eles travaram uma guerra de 10 anos com os Houthis. E como isso terminou? Eles perderam. Então, sabe, esses caras estão se entregando a uma fantasia. Os Emirados Árabes Unidos estão enfrentando uma crise econômica muito, muito séria neste momento. Quando você considera que cerca de 25% da renda deles vem das exportações de petróleo, bem, isso está caindo, então tire 25% da conta. Depois, cerca de mais 20% da renda era gerada pelo comércio que passava por Jebel Ali, o porto de livre comércio, a zona de livre comércio.
É um dos maiores, talvez o segundo maior do mundo. Pois bem, isso foi paralisado porque não há navios entrando ou saindo com mercadorias para negociar. Because there are no ships coming in and out with goods to trade. What about the financial? E quanto ao distrito financeiro? Sabe, eles eram grandes, tornaram-se um importante centro de movimentação de dinheiro e finanças. As pessoas que administravam aqueles escritórios caíram fora. Voltaram para Nova York, ou para Londres, ou para a Suíça, mas não estão mais passando tempo em Dubai. A indústria da construção, aqueles condomínios novinhos e reluzentes, e o mercado imobiliário, havia todos esses estrangeiros chegando, pensando em comprar um imóvel em Dubai. Eles não estão comprando. Os aviões que chegam a Dubai vindos de fora estão vazios, e quando decolam, estão cheios. Então, Dubai poderia literalmente deixar de existir como a conhecemos. Se isso continuar por mais 6 meses, os Emirados Árabes Unidos simplesmente vão implodir, porque não há nada ali. Coronel, o chefe do parlamento iraniano, disse que se a invasão acontecer, será o fim dos Emirados Árabes Unidos. Ele não mencionou os Emirados pelo nome, mas disse que um dos estados árabes do Golfo Pérsico que está cooperando com os Estados Unidos na invasão seria o alvo. Eles têm uma lista de alvos, 5 ou 6 deles, e ele disse que vão destruir todos. Tudo que eles teriam que fazer, Nima, é, quando fizemos a simulação em Pequim em 2009, derrubamos Ras Tanura, que na época era o principal porto de exportação da Arábia Saudita. Saíam de lá cerca de 8 milhões de barris por dia. Agora há outro, esqueci o nome, mas ele exporta ainda mais do que isso. E claro, o Iraque chegou a um ponto em que está produzindo quase tanto quanto o principal porto saudita. Então, quando fizemos isso, o preço do petróleo, West Texas WTI e Brent passou de 150 em 10 horas, e no mesmo dia já estava acima de 200. Se você faz algo assim, elimina esse tipo de capacidade e tem, como o Larry dizia antes, um problema econômico global tremendamente profundo e mais grave. E isso não se resolve tão cedo. Portanto, o Irã ainda tem algumas flechas na aljava que seriam letais contra alguns desses outros estados. Como o Larry estava indicando, eles são apenas petroestados, nada mais. Se você tira isso deles, eles desaparecem. Sim, e estou tentando abrir a lista de alvos que a mídia iraniana de alguma forma publicou. Um deles é Jebel Ali. Ele lida com cerca de 15% do gás que sai do Golfo. E depois tem Barakah. Eles têm uma lista desses alvos nos Emirados Árabes Unidos. Eles provavelmente estão removendo também a cabeça do oleoduto. Imagino que seja aquele que os sauditas finalmente estenderam em direção a Jeddah para desaguar no Mar Vermelho em vez do Golfo Pérsico. Aqui está a lista de alvos que eles mencionaram. Ela inclui cerca de 50% das instalações de gás, a usina nuclear que eles têm, e todos os principais locais de produção de gás e energia. É tudo sobre produção de energia e gás. Nima, eu preciso ir. O Ted Postol não vai me perdoar se eu não divulgar isso. Ele conversou comigo por uns 45 minutos lá em William & Mary na outra noite. Ele acha, e me deu credibilidade suficiente para eu acreditar que pode estar pelo menos 60%, 70%, talvez 80% certo, que os iranianos têm capacidade subterrânea para construir uma arma nuclear. E que estão fazendo isso. E em algum momento, eles vão conectar isso a uma ogiva e a um míssil hipersônico e vão dizer, nós temos e podemos lançar. Querem uma demonstração ou algo assim? Isso adiciona uma nova dimensão à questão. E se ele estiver certo, e eles realmente tiverem isso, e for praticamente intocável porque está tão profundamente subterrâneo, do mesmo modo que os coreanos fizeram quando nos surpreenderam completamente com, não um, mas 2 testes nucleares, isso muda o jogo completamente. Então eu só queria colocar isso porque prometi ao Ted que faria isso.
Larry, há muitas discussões no Irã sobre o TNP. O que o TNP realmente significa hoje em dia? Qual será a política do Irã com o passar do tempo em relação ao seu programa nuclear? E considerando tudo isso, vemos o chefe da IAEA, Grossi, dizendo que a única solução para o programa nuclear iraniano é bombardeá-los com armas nucleares. Aqui está o que ele disse. Mas ainda precisamos encontrar uma estrutura, uma boa estrutura, que nos dê a visibilidade necessária e uma noção clara de onde eles vão e para onde querem ir. Porque esta guerra não destruirá as ambições ou capacidades nucleares do Irã. Eu diria que qualquer guerra, a menos que fosse uma guerra nuclear, e você buscasse uma destruição de forma inimaginável, o que esperamos, é claro, que não aconteça. Isso estava, você sabe, causando uma grande influência no Irã. E todo mundo está falando sobre isso. Estão chamando ele de agente do Mossad ou da CIA e dizendo que esse cara é... Bem, eu acho, Larry, que finalmente vamos testemunhar uma grande mudança, como o coronel acabou de mencionar, no programa nuclear iraniano. Eles estão considerando todas essas opções, porque você sabe, quando o chefe da IAEA fala desse jeito, isso é extremamente problemático. Sim, sim. Coronel Wilkerson, o senhor precisa sair? Vou cair fora agora, se você não se importar. Até mais, meu amigo. Se cuida. Até mais, Larry. Então veja, o que estamos enfrentando aqui é, na verdade, eu acho que é o fim da ordem internacional que foi erguida após a Segunda Guerra Mundial. Não estou falando apenas do sistema econômico de Bretton Woods. Quero dizer, isso está se desfazendo nas costuras. Mas também é todo esse conceito de direito internacional que Donald Trump claramente rejeitou. Toda a sua administração rejeitou o direito internacional e, ao fazer isso, o abandonou. Agora, trata-se de quem é o maior, quem é o mais forte e quem tem mais balas por trás de si. Portanto, é provável que passemos por um período de grande, além do que estamos vendo agora, uma guerra em escalada. E será a partir dessa guerra que um novo sistema será criado. As Nações Unidas acabou. Tornaram-se irrelevantes. As Nações Unidas não têm mais relevância. Tornaram-se o que a Liga das Nações foi. Lembre-se, a Liga das Nações continuou a operar durante a década de 1930 e só foi oficialmente encerrada depois da Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas foram criadas. Eles ainda tinham uma sede na Suíça e fingiam ser relevantes, mas não eram. Não são mais relevantes. E toda essa questão do Tratado de Não Proliferação, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, sim, isso já teve algum peso. Mas vimos, como o coronel Wilkerson citou Arashi dizendo, que 2 poderes nucleares atacaram um país que não possuía armas nucleares. Então agora, sabe, essa falha em respeitar o direito internacional, ou até mesmo a decência humana básica, criou uma situação em que eu acho o Irã pode ter decidido que não tem alternativa a não ser desenvolver uma arma nuclear. Essa é a única coisa que vai realmente defendê-los desse tipo de ataque daqui para frente. Porque, se Israel souber que o Irã pode lançar um míssil hipersônico com uma ogiva nuclear, Israel deixará de existir. Desculpe, quero dizer Israel, não o Irã. Mas o Irã já vive sob essa ameaça. 1 ou 2 bombas nucleares de Israel não vão fazer o Irã deixar de existir. O Irã é grande demais. Israel é pequeno demais. Ontem, Larry, aqui está o que Donald Trump disse quando foi perguntado se os Estados Unidos vão deixar aqueles estados árabes no Golfo Pérsico. Aqui está o que ele disse. Há alguns relatos de que os aliados do Golfo estão preocupados com o fim da guerra cedo demais, o que poderia deixar o Irã em uma posição mais forte. Bem, eles provavelmente gostariam que a gente ficasse.
Mas se não ficarmos, veja, a coisa boa sobre aviões que voam a 3.200 km por hora é que você pode voltar lá muito rápido. Se não ficarmos, ainda assim estaremos protegendo eles. Sabemos que eles têm sido muito bons. O Catar, a Arábia Saudita em particular. 2.000 milhas por hora. Um avião viajando a 2.000. Acho que isso é como o ônibus espacial. Ok, isso não é um planeta. That's not a planet. Oh my God. Meu Deus. Saiu um artigo no New York Times sobre lutar remotamente. O que é isso? Qual é esse conceito, Larry? Parece que a situação com o porta-aviões USS Gerald Ford é séria. Estão dizendo que o porta-aviões não consegue voltar para o combate. E quando você quer seguir em frente com uma invasão, e seu porta-aviões está longe, como o Abraham Lincoln, que está longe da costa iraniana, quem vai apoiar essa operação? Bem, o conceito tradicional de invadir um país a partir do mar significa usar, eu me esqueci se é chamado de LPD ou LHD. O Corpo de Fuzileiros Navais tem dois tipos diferentes de navios. Um deles tem, na parte inferior do navio, embarcações de desembarque anfíbias, que podem literalmente ser lançadas abrindo os portões na frente da proa. Essas embarcações saem disparadas e levam os fuzileiros até a costa. O problema com isso é que o navio precisa se aproximar da costa, a 5 milhas, 10 milhas, e de repente vira um alvo fácil para mísseis e drones. Então, sabe, é aí que a guerra mudou por causa das tecnologias envolvidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, vimos o início da ameaça à força de porta-aviões com os pilotos kamikaze, quando os japoneses começaram a mergulhar com seus aviões contra eles. Aquilo era basicamente um drone humano naquela época, e causou muitos danos e matou muitos marinheiros. Mas sobrevivemos a isso, e o Japão acabou se rendendo. Agora estamos em um mundo completamente diferente, onde o porta-aviões, até mesmo os destroyers, não estão seguros. Eles não são mais capazes de projetar o tipo de poder que costumávamos ter. Então, o que fazer agora? Porque a questão é, como você vai levar as tropas até a costa? Ou você as transporta pela água, ou as leva por terra, ou as lança do céu. Or you're going to drop them from the sky. And again, dropping them from the sky assumes that you're able to fly. E novamente, lançá-los do céu pressupõe que você possa sobrevoar uma área que já não tem defesas aéreas. Porque esses aviões precisam voar relativamente devagar só para conseguir tirar as pessoas de lá. Você sabe, para que possam saltar de paraquedas sem serem despedaçadas. Voar a 800 km por hora cria problemas para os paraquedistas. Então estamos operando com um modelo militar que já não é relevante diante da tecnologia existente. E acho que essa é uma das lições que estão sendo expostas agora com o Irã. Sua força de mísseis e sua força de drones, basicamente mantendo o Ocidente à distância. Obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Você está no Canadá e sua voz está ficando seca. Eu entendo perfeitamente a secura do clima que está sentindo agora. Sem umidade, minha voz está rouca. Sim. Certo. Nos vemos na segunda-feira. Fique bem. Te vejo na Sim, na sua sede na Flórida. Volta à sede da empresa. Bye-bye.